Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Vede, mas não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará reino contra reino, nação contra nação, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então hão de vos dar para ser entregues, para seres atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Então muitos se escandalizarão, trairão uns aos outros, e aborrecerão também uns aos outros. Então, surgirão muitos falsos profetas. Já vejo que é a segunda vez que Jesus já institui sobre os falsos profetas no nosso meio. Surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, este evangelho do reino será pregado em todo mundo, testemunho para todas as gentes. Então virá o fim. Eu queria que a igreja repetisse o versículo 13 e o 14. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Glória, muito obrigado por poder assentar. Nós estamos diante de uma palavra de Deus, amado Jesus Cristo. Onde Jesus instituiu seus discípulos, naquela época, estavam curiosos, a questão do final do tempo. Se você observar, já naquela época, os discípulos já estavam ansiosos, mesmo antes da morte de Jesus, pelo que iria acontecer após a sua morte, e se esse tempo da sua vida ia demorar muito. Haja visto que nós estamos no século XXI, e passou mais de 2000 anos desde então, quando Jesus conversou com os discípulos sobre esse assunto. Você já imaginou? Eles já naquela época, eles já estavam ansiosos pela volta de Cristo. Nós estamos vivendo um tempo presente onde as nações não se entendem mais, os líderes mundiais também não se entendem mais, eles não conseguem chegar a um denominador comum nos dias atuais. E para quem gosta de estudar a Bíblia, nós estamos vendo tudo que Jesus falou nesse mesmo capítulo 24 se cumprir. E os dois últimos versículos que nós lemos é exatamente o tempo presente que nós estamos vivendo. Então, como eu sempre converso com o irmão Jesus, eu sempre falo que missões não é para depois, é para agora. Já era muito antes disso. E cada um de nós somos um missionário da palavra de Deus. Nós não precisamos, eu não vou entrar em detalhes sobre a questão dos discípulos passados, mas a missões, ela, no tempo de hoje, ela é urgente. Por quê? As promessas que Jesus falou, nesse capítulo de Mateus 24, todos já se cumpriram. E nós estamos vendo a Organização Mundial, no seu termo mundial, e eles estão clamando por um líder. E a Bíblia vai falar que vai surgir esse líder. Então hoje, no mundo atual, a tecnologia tomou de conta do nosso tempo. Hoje nós, infelizmente, a nossa geração, posso falar
geração que espera tudo na mão. E quem tem menos do que 20 anos para trás, para você ter algo naquela época, você tinha que batalhar. Você tinha que suar. Você tinha que correr, tinha que fazer muita economia, principalmente as irmãs mais antigas que sabem disso. E o salário sempre foi pouco e sempre contado. E com tudo isso, a tecnologia veio e viciou, infelizmente, a nossa geração de alguns anos para cá. Todos nós queremos tudo rápido. Nós temos tudo na ponta da mão. Se eu precisar falar de algum assunto que ocorreu alguns anos atrás, eu corro o celular e ele vai me dar todas as informações através da internet. E, infelizmente, como tudo isso aconteceu muito rápido, a igreja do século XXI, ela também estacionou. Ela entregou, infelizmente, para o diabo aquilo que é de poder da igreja. O apóstolo Paulo, em suas cartas, ele falou que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que ele não entenda o verdadeiro evangelho. E eu posso ir até mais profundo que o apóstolo Paulo falou, que o diabo também cegou muitos de nós que estamos nas igrejas. Ele estacionou, ele segurou, pôs uma corrente. E muitos de nós não conseguimos, irmão. Muitas vezes está uma pessoa do nosso lado e precisa, às vezes, de uma palavra e nós não temos coragem de falar. Muitas vezes o nosso vizinho passa por uma situação difícil e nós, como servos do Senhor, detentores da palavra de Deus, mas é porque eu sou novo convertido, eu não conheço a palavra. Mas você tem algo de Deus já no seu coração, o Espírito Santo, no momento que você levanta a sua mão, aceita Jesus, o Espírito Santo automaticamente habita em você e ele vai te dar a palavra para você falar do amor de Deus. Aleluia. Só que nos últimos tempos, por causa da tecnologia, nós esquecemos de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E há quem diga, não, mas é porque nós hoje, temos a tecnologia, nós falamos do amor de Deus de qualquer maneira, de todo jeito nós falamos do amor de Deus. Sim, e nós abrangemos até mais pessoas. Só que tem coisas que em países que essa palavra ela não pode chegar, porque tudo é controlado. Haja vista, vou citar um país que até eu e o Denis já conversamos sobre esse assunto, a Coreia do Norte. Lá ninguém acessa nada que quer, tudo bombeia, tudo monitora, e ele não deixa passar nada de Jesus, nada. Então isso significa que a tecnologia veio para nos ajudar, sim, nós propagarmos o Evangelho. Só que, por outro lado, as nações do mundo, elas conseguem controlar o que as pessoas de seus países usam. E esse país específico, que é um dos mais fechados do mundo para a questão do Evangelho, eles controlam tudo, querido, tudo que você imaginar. Você não dá um mais sem que o governo saiba. Você não pode ter contato com pessoas fora do mundo, porque é monitorado. Alguns missionários tentam entrar no país, mas entram muitas vezes escondidos. Conseguem, até certo ponto, entregar um folheto, ou até mesmo um pedaço de Bíblia, que a Bíblia lá é proibida. Não existe exemplar naquele país específico de Bíblia, e as pessoas vivem de um versículo para o outro, uma carteira fechada, e nós esperamos o quê?
nos últimos tempos? Qual é os nossos pensamentos daqui a 5 anos? Onde as nações estão se programando para que esse grande mito possa se levantar e reinar sobre nós. E você acha que isso não está acontecendo no lugar dos panos em outros países? A manipulação para que a palavra de Deus não chegue nas pessoas. E quando chegar daqui a 5 anos, a gente vai parar e pensar em o que eu fiz para o Senhor há 5 anos atrás. Então, a igreja do século XXI, ela está dormindo, ela está adormecida. Mas eu creio que Deus está levantando um povo e ele não vai se render a este mundo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele fala que nós temos que pregar o Evangelho para que as pessoas entendam, para que o nosso entendimento é que vai mudar o entendimento das pessoas sobre a palavra de Deus. Então, quando Jesus falou sobre as guerras, o rumor de guerra, terremotos, nós estamos vendo todos os lugares do mundo, mesmo que essa pandemia parou algumas coisas, mas está acontecendo terremotos em alguns lugares já. Até mesmo aqui no Brasil, até mesmo aqui no estado do Ceará, movimento nacional. E muitos de nós estamos dormindo. E a palavra de Deus diz que ela tem 2 lugares. Ela tanto corta para o lado do ruim como para o bom. Ela é espada. E ela tem 2 rumos. Ela vai até a divisão da alma. Nós temos que pregar o Evangelho. Ah, mas eu não sei falar. Eu também não sei. Mas quando eu tenho uma oportunidade, eu falo para alguém. E muitas vezes eu digo assim, o que eu falei, eu não sei nem o que eu falei para essa pessoa. Mas é a palavra do Espírito Santo que põe na nossa boca. E é Ele que conhece a situação de cada um. Então, a forma de você pregar não importa. O Espírito Santo vai te usar de todo jeito. Agora nós temos que nos dispor a pregar o Evangelho. É só você fazer uma reflexão. Veja na sua vizinhança. Como é que nós estamos sendo bem vistos pelos nossos vizinhos? É pelo um crente servo do Senhor, homem de Deus? Estamos sendo observados e até mesmo mal falados? Como é que você... Isso é para você. Como é que você acha que os seus vizinhos, seus amigos, aqueles que ainda estudam, seus amigos de escola, como é que ele vê o teu comportamento como servo do Senhor? Será que eles podem falar que você é um homem de Deus? Será que eles podem falar que você é uma mulher de Deus? Uma reflexão, filho. Então, e muitos se escandalizaram, né? Escandalizaram. Nós estamos vivendo também, já vivemos e estamos vivendo esse período de escândalo no meio do nosso meio. E quando Jesus falou, ele falou no versículo 8, no versículo 9, se você depois olhar na sua Bíblia, no versículo 24, ele falou esse versículo 3 vezes sobre os falsos profetas. Aí eu te pergunto, esses falsos profetas, eles vão vir de onde? É lá do mundo que vai entrar aqui dentro, vai pregar para a gente? Ou é do nosso próprio meio nosso que vai surgir isso aí? É do nosso próprio meio. São pessoas que conhecem Bíblia, conhecem teologia, conhecem a hermenêutica, a homilética de falar bem de tudo. Mas é esses que estão enganando a nós. E por falta de leitura, porque infelizmente no Brasil nós temos uma cultura de que ler não é bom. Dá preguiça, dá sono, realmente dá.
Realmente dá. A gente pega essa Bíblia aqui para ler e começa a dar um sono. Ou sono maldito. Não sei que negócio é esse. Toda vez que você lê, você passa o dia inteiro com isso aqui na mão, às vezes. Conversa o dia inteiro no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e entre outros mais aí, e não dá sono. Agora chega na tua casa e experimenta ler 10 versículos da Bíblia. Você consegue ler pelo menos 2, sem antes ter os olhos lacrimejar. Por quê? Porque o Deus desse século trabalha nesse sentido, para que o crente não conheça a palavra de Deus, que ele não faça essa vontade de estar aqui, de estar louvando ao Senhor, de estar buscando ao Senhor, e ele faz essas coisas. Nós estamos vivendo períodos, eu admirei aquela irmãzinha que toca, que é guitarra, que é coisa difícil uma mulher pegar um instrumento, é coisa difícil você hoje ver uma jovem, ela conseguir tocar um instrumento. Nós ainda temos raízes disso no nosso meio. Crianças louvando ao Senhor. O que está acontecendo com nós? Cadê aquela alegria? Cadê aquele... Eu lembro, ele até falou que eu já tenho praticamente quase 30 anos de evangelho. Eu lembro que nós fazíamos curso em São Paulo há tempos atrás, e no Rio da Água as pessoas vinham aceitar Jesus, começavam no Rio da Água. E hoje nós vemos, nós fazemos curso na rua, a gente canta, louva, prega, e muitas vezes não vem ninguém. Mas isso não me entristece. Talvez um ano, né? A gente veio para Paracuru, há um ano atrás a gente foi para Paracuru, a gente fez um culto lá. Isso é uma cidade difícil, principalmente onde a família da irmã Márcia mora, um povo difícil, que ele não recebe nem você para falar para o dele. Tem se eu não me engano, um tio dela, ele nem abriu a porta. Isso eu quero ficar com vocês crentes, não. A esposa dele já é mais, abriu a porta, conversou conosco, e depois ele veio para lá e nós comigo. Gente, fizemos um curso ali, foi uma bênção de Deus. O Misericórdia veio, eu que preguei. E um ano depois, 9 meses, 12 meses quase, praticamente, ele foi lá, e daquele culto já tinha, se eu não me engano, 3 famílias, né? Que tinham aceitado a Jesus. No dia ninguém aceitou. Aí é que está a diferença, querido. Nós não somos obrigados a salvar ninguém. A nossa obrigação é pregar o Evangelho. É abrir a nossa boca. Glória a Deus. O problema é que nós não queremos fazer isso. É mais fácil a gente falar o dia inteiro da vida alheia, da vida do irmão, que aconteceu na igreja, da roupa da irmã, ou até outras coisas mais, do que a gente chegar com um ímpio, ou então com uma rodinha de pessoas e começar a falar do amor de Deus. É mais fácil nós começarmos a replatear, como a Bíblia diz aqui, vão trair uns aos outros. Isso aqui não é lá fora não, irmão. É lá fora também, mas é mais fácil para nós. Eu até indaguei outro dia com o Denilson, eu disse, Denilson, o que tu está achando aí desse negócio do decreto aí do governador? E será que vai chegar um dia, nós vamos estar reunidos aqui, e muitas vezes um crente que está com raiva do pastor, ele vai ligar com o governo do estado, ele vai ter uma rua de crente ali reunido, estão fazendo aglomeração. Manda aqui a polícia aqui para acabar com a festa dele. Vai acontecer, irmão. Vai acontecer, vai ter que acontecer. Infelizmente, o Brasil é uma terra fértil de palavra de Deus, que nós podemos pregar o evangelho a hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Por isso que está, infelizmente, essa baderna toda no nosso meio. Por quê? Porque saem pessoas desviadas do nosso meio, muitas vezes rebeldes contra o pastor e contra a liderança, aí montam, como dizia o pastor Alencar, pontos de reza, aí o camarada não tem vida no altar, não tem nada com Deus,
Aí ele abre o quintal dele, aí diz que prega o evangelho, mas infelizmente não prega a palavra como ela é. É por isso que está infelizmente esse negócio todo, porque Jesus falou, no nosso meio vai acontecer, infelizmente. Aí para acabar tudo, só precisa do que está acontecendo, a tecnologia, todas as redes sociais hoje são monitoradas. Você acha que é para que isso? O anticristo, ele é onisciente, é onipresente? Ele não é. Ele não é onipotente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o que ele precisa? De tecnologia. É por isso que a cidade inteira, o mundo inteiro são monitorados 24 horas por câmeras de vigilância. Aeroporto, você passa pela detectar uma câmera que detecta e diz até o que você ficou até a semana passada. Então para que é isso? É só para o governo dizer assim, não, a gente tem controle sobre todo mundo. Não. É para que o anticristo ele tenha posse de todo o controle do mundo. Aí uma coisa que eu sempre falo, quando eu estou no meio dos pastores, por que nós estamos gastando tanto dinheiro com coisas supérfluas? Por que igrejas tem grandes templos, tanto dinheiro? Para quê? Para quando o anticristo chegar, ele tomar o dinheiro todinho e eles tentarem comprar, que vão ficar, infelizmente, muitos deles vão ficar. Aí vão tentar comprar os cristãos, está aqui a minha igreja, a igreja é a maior igreja do mundo, está aqui. E eu tenho aqui milhões aqui para você não mexer comigo. É os primeiros que vão entrar na mesma, depois de Jesus voltar. Há quem diga que os estudiosos dizem que aqueles que têm nome escrito são os primeiros que vão ser perseguidos. E tudo isso vai acontecer, mas cedo ou mais tarde. Então nós temos que vigiar, como Jesus falou também, nós temos que vigiar, porque nós não sabemos a hora. E essa hora pode ser qualquer momento. Qualquer momento. Então, o que nós temos preparado para o Senhor? Será que nossas vidas estão no altar? Será que nós vamos chegar? Jesus vai voltar e vai nos encontrar como? Com a nossa vestes limpas, lavadas no sangue do Cordeiro? Ou nós vamos estar brincando de ser crentes com as nossas roupas sujas, achando que vamos abalar quando Jesus voltar? Então nós vamos passar por um processo de que ficar, ai de quem vai ficar. E o que a gente não vê no nosso culto, em todos os lugares, é essa palavra pregada de Jesus voltar. Ele vai voltar. Ele está perto de voltar. Tudo já está se cumprindo. O mundo está aí. As pessoas não têm amor mais. Ele também falou sobre isso. Acabou o amor. Haja visto que hoje um animal vale mais do que 10 humanos. Para você ver o que está acontecendo. Inversão de valores. Os homens tirando a sua uso natural para se deitar com os homens, mulheres e vice-versa. Os países da Europa, todos, já é legal. O aborto está aí, na porta do Brasil. Então tudo isso é cumprimento da palavra. Então a igreja tem que estar alerta. E muitos de nós estão fugindo, achando que está tudo bom. Eu já estou salvo mesmo. O mundo é que se expôs para lá. Aí você acha que Deus não vai cobrar de nós o sangue do nosso vizinho, do familiar nosso? Aquele
filho drogado, deixa o irmão, não quer mais conversa. Nós temos uma obrigação sim de pregar o Evangelho, não é com força, mas tem que nós botar os nossos joelhos, botar nossos familiares na mão de Deus. Ah, mas meu marido bebe, irmão. Você não sabe como é que é chegar com o meu marido em casa. Se o culto terminar 10 minutos depois, pensa na briga grande. Mas aí, qual é o teu comportamento diante dele para você ganhar ele para Cristo? Como é que é o teu comportamento diante dos teus filhos? Diante de um familiar seu? Então tudo isso abrange dentro dessa palavra. Então a igreja tem que ter a sua consciência. Nós somos uma igreja que vai subir, não tenho dúvida. Mas nós temos que antecipar. Por isso que Jesus disse também, nessa mesma palavra, se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvará. Então nós estamos apanhando de graça. A gente já poderia até voltar, pegar o carro. Mas infelizmente, nós temos um pouquinho da parcela de culpa como igreja. Mas infelizmente, eu vou falar uma coisa aqui, que se isso aqui for para a internet, eu sei que eu vou apanhar com a igreja. Mas a maior culpa, até que Jesus falou sobre isso, é das nossas lideranças. Infelizmente. E se vender para o governo, para os justos, e não tem coragem de pregar a verdade, hoje tudo é bênção, até cheirar é bênção. Infelizmente, na nossa trajetória, nem tudo é bênção na nossa vida, nós temos que passar pela tribulação. Se a gente não passar pela tribulação, nós não chegaremos ao céu. Ou você acha que foi fácil para Moisés conduzir aquele povo? E olha que Moisés nem entrou na terra prometida. Muitas vezes eu acho até injusto, mas infelizmente Moisés fez uma coisa que Deus pediu para ele fazer e ele fez outra. Esse é o preço que nós pagamos. Aí você já imaginou se Moisés pagou o preço pelo aquele povo? Muitas vezes Deus chegou para ele, rapaz, eu vou matar esse povo, Moisés. Não, Deus, pelo amor de Deus, não faça isso. Esse é o teu povo, não é meu. Não foi eu que pedi. Mas por causa do povo, Moisés não entrou na terra. Só 20 quilômetros. Ainda tem muita gente que fala, não, eu vou ganhar a terra prometida. Eu não posso morrer sem ter antes das promessas de Deus se cumprir na minha vida. Vai ser difícil. Se você estiver no caminho do Senhor, se você estiver aqui perto, do lado do mundo, você vai morrer, mano. Infelizmente. E não vai entrar na terra prometida. Porque não obedecemos. É só uma coisa bem fácil. Vou obedecer frente, obedecer. Só isso. Temos que ter uma vida do jeito que nós queremos, podemos ter. O apóstolo Paulo diz, olha, tudo me convém, mas nem tudo é início. Você pode viver do jeito que você quiser. Até mesmo para quem é do mundo. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. A minha obrigação é falar que se você não se converter, infelizmente. Só existem dois caminhos, é um que vai para o céu e outro que vai para o inferno. E Jesus não vai pegar com as perninhas e vai te levar para o inferno, não. É você que vai sozinho. Só por causa da sua desobediência. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É fácil ser crente? Não. É fácil renunciar ao mundo? É fácil ter a nossa vida regada sobre o pecado? É difícil pecar? É fácil. Mais fácil pecar do que buscar a Deus. Só que a única coisa que separa nós de Deus é o pecado.
perseverar na palavra de Deus, aí sim. Por quê? Porque o mundo está ali oferecendo todo tipo de coisas boas. Realmente são boas para cá, mas para o Espírito não. E há uma contenda entre o Espírito e a carne. A carne sempre quer fazer o mal, e o Espírito sempre quer estar com ele. Por quê? Porque esse Espírito que está dentro de nós, todos nós temos, todo mundo tem, foi dado por Deus, e é dele. Então esse Espírito clama por ele. É por isso que muitas pessoas estão aí na cachaça, nas drogas, porque elas não conseguem preencher esse vazio que tem dentro do seu peito, então de si mesmo, com a cachaça, com as drogas, com a prostituição. Eles não conseguem, porque esse vazio que existe dentro do homem, quando ele procura essas coisas, só Deus pode preencher. Ah, meu irmão, mas é tão tribuloso, somente em domingo, é uma correria, tem que fazer almoço, tem que ir para domingo, tem que fazer tudo para chegar aqui na igreja para adorar o Senhor. Mas não vale a pena estar aqui? Não vale a pena aqui ouvir a voz de Deus? Louvores foram cantados belíssimos aqui. Se eu precisasse pregar, não precisava pregar, porque os louvores que foram pregados aqui, que foram cantados aqui, já falou muito. Então, nada compra a nossa salvação, nada. Nem todo o dinheiro do mundo compra a salvação de uma alma. Então, nós temos que ter a consciência, a plena consciência. Nós temos que pregar o Evangelho. Passou-se o tempo que nós, isso ficou para trás, juntar riquezas. Apesar que Jesus nunca pediu para nós juntar riquezas. Disse que nós íamos ter vida e vida com abundância, mas ele nunca se prometeu a crente nenhum. Eu já puxei essa frente para trás, e a única vez que ele teve, uma vez que falou, foi que ele perguntou: Pai Senhor, o que a gente vai ganhar se nós deixarmos tudo para trás para te servir? Aí Deus olhou para ele e disse: aqui nessa terra você vai ganhar 100 vezes mais. Mas, melhor do que isso, eu vou te dar a vida eterna. Tem coisa melhor? Glória a Deus. Ou seja, nós vamos trabalhar para Jesus, por isso que ele diz que não vai faltar nada para mim. Nós trabalhamos para Jesus, ganhamos 100%. 90% já para nós gastarmos e 10% para devolver para ele. Então nós faltamos só fé. O crente vive de fé. Mas na casa às vezes falta tudo. Mas tu nunca dobrou teus joelhos e falou com Deus, e Deus não providenciou para ti. Ou isso nunca aconteceu com você? Né? Então, nós temos que perseverar até o fim. Estando se batendo, apanhando, sendo mal falado, mas nós temos que perseverar. Porque quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos receber uma coroa e um nome que só nós vamos saber. E isso é uma promessa de Deus para a nossa vida. Aleluia! Nós temos que perseverar para nós sermos salvos. Para que o fim venha. Nós temos que pregar. E eu creio que vocês têm agora, a partir de agora, vocês têm um pastor que gosta de ir pregar o Evangelho. Estou vendo ali umas 10 cadeiras vazias. Você quer ver essas 10 cadeiras cheias? Ajude o seu pastor. Ajude você mesmo, falando do amor de Deus. Mas eu tenho um vizinho que quer conversa com frente. Te dou uma dica. Ore por ele. Vai orando. Todo
suas orações, ela vai ter aquele dia. Quando você chegar a orar, e você fala, Senhor, tu me dá a oportunidade de um dia chamar ele para a igreja. Eu vou orar. A gente tem que primeiro orar, porque a oração é a ação. Você ora, e depois você faz para nós. E aí o Espírito Santo vai lá e vai convencer ele de vir. Amém? Vamos ficar de pé? O tempo já acabou. Então, chegamos à hora que você quer vir aqui na frente. Você vai considerar ou entregar a sua vida a Jesus. A oportunidade é agora. O momento é agora. Ou se você quiser receber oração, amém. Deus está aqui nesta noite e Ele falou conosco nesta noite. Faça um discípulo. Cada um de vocês. Nós estamos vendo aqui, tem várias bandeiras aqui. E há alguns anos atrás, não, essa aqui não está, a outra aqui. Se não me engano, foi eu recebi um coraçãozinho, isso faz muito tempo, irmão. Acho que estava uns 20 anos atrás. E eu peguei aquele país e botei no meu coração. E eu oro esse país, Gamalá. Deus tem feito maravilhas naquele país. Desde que eu abracei. Eu queria fazer um desafio a você nessa noite. Vocês estão vendo essas bandeiras? Tem vários outros países, são 230 países, até mais. Mas dos que estão aqui, escolha um para você começar a orar.